Ok, queridos, capítulo 26, o legado dos pais aos filhos. Vamos então para o estudo. A lei da hereditariedade. Essa palavra é interessante, né? Mas você já sabe o que significa isso, né? Hereditariedade é aquilo que acontece de pai para filhos. Então vamos ver como é que funciona essa lei. Diz assim, ó, a condição física e mental dos pais, ela é perpetuada nos filhos. Esta é uma questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos dos pais contrariam as leis físicas, o dano que fazem a si mesmos se repetirá nas gerações futuras. Pela cultura física, mental e moral, todos podem tornar-se cobreiros de Cristo. Muito depende dos pais, irmãos, muito. Depende deles se trarão ao mundo filhos que se mostrarão uma bênção ou uma maldição. Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais, e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais. Cultivando a parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as gerações futuras. Percebeu? Aqui diz que a condição física e mental dos pais ela é perpetuada nos filhos. Então, isso é algo que nós precisamos considerar. Muito depende dos pais nas futuras gerações, né? Muito depende dos pais. Depende deles se eles vão trazer filhos que sejam uma bênção ou que sejam uma maldição, devido aos costumes e prática que os pais desenvolvem na sua vida. Não? Então, isso faz com que os filhos possam ser uma bênção porque os pais são uma bênção, ou possam ser um problema porque os pais são um problema. Então vamos continuar estudando. Muitos pais são lamentavelmente ignorantes. Olha o que diz, ó. Os que têm a seu cargo a propriedade de Deus na alma e corpo dos filhos, formados à sua imagem, devem erguer barreiras contra a condescendência sensual deste século que está arruinando a saúde física e moral de milhares. Se muitos crimes deste tempo pudessem ter revelado a sua verdadeira causa, ver-se-iam que são atribuíveis à ignorância dos pais e mães que são indiferentes nesta questão. A saúde e a própria vida estão sendo sacrificadas nesta lamentável ignorância. Percebeu? Aqui diz que os pais têm responsabilidade na criação do filho, e muito do que acontece com os filhos, os crimes e outras situações, tem a ver também com o quê? Com a ignorância dos pais. Né? A ignorância dos pais faz com que muitos filhos tomem decisões equivocadas. Eu já tive a experiência de ver pessoas ali indicando coisas erradas aos filhos, para que eles fizessem coisas erradas. Os pais, por exemplo, homens, muitas vezes têm orgulho em dizer para outro filho homem, para que aquele outro filho homem, ele tem orgulho de ver o filho dele namorando, né? E às vezes ele fica feliz quando o menino é namorador demais. Namorador demais, ele não vai namorar apenas uma menina, vai namorar várias. E o pai comemora, alguns pais, né? Que não são tão assim sábios. Comemoram com aquilo, mas aquilo ali traz vários prejuízos para os filhos, os outros filhos. E aí vai trazendo ali uma situação. Por exemplo, existe uma vez eu vi uma frase de uma mãe que falou assim: eu preciso quebrar uma maldição na minha casa. Ela dizia. Eu falei: qual é a maldição, irmã? Ela dizia assim: a minha maldição, pastor, é porque a minha mãe teve filhos com 13 anos. Eu tive filho com 13 anos. A minha filha teve filho com 13 anos. E agora a minha neta, nós estamos orando para que ela não tenha filhos com 13 anos. Ela dizia isso, ela falava isso. Isso são práticas, costumes, que muitas vezes este exemplo faz com que o que vem depois, né, os filhos, olhem para isso e falem assim: bem, se aconteceu com a minha mãe está casada ou não, então eu também posso fazer. Não significa que é uma maldição, é uma escolha, mas essa escolha é devido a uma prática que aconteceu no passado. E esta prática, muitas vezes, eu já mencionei a vocês, que algumas pessoas falam, ao invés de dizer assim: não, meu filho, mas não faça isso. Obviamente, a nossa fala, ela não tem tanta força como o nosso exemplo. O exemplo ele é muito forte, muito forte. Então, muitas vezes as pessoas falam: não, não faça isso, mas está fazendo, né? Ou então, assim, querendo ou não, essa informação ela vai ficar bem fraca
Por quê? Porque a minha fala ela vai ser bem fraquinha diante do meu exemplo. Então, quando eu dou um mau exemplo, obviamente, o que que acontece? O meu exemplo ele vai ser mais ouvido do que a fala que eu estou dizendo. Então, muitas vezes a pessoa fala, não faz isso, filho, porque eu fiz e deu errado. Aí o filho, ao invés de olhar para ela e dizer assim, olha, ela fez e deu errado, não, ela fez. Ele só lembra da parte que ela fez. Ela fez isso, então eu vou fazer também. Aí toma a mesma decisão, certo? Então isso pode trazer muitos prejuízos aos filhos devido aos os exemplos, né? Os exemplos. Então diz assim, ó, pais, se deixar de dar aos filhos a educação que Deus tornou vosso dever dar-lhes, tanto por preceito como por exemplo, tereis de responder ao vosso Deus pelos resultados. Percebeu? Então Deus ele quer que nós demos uma educação aos nossos filhos que porque ele vai nos cobrar por isso. E essa educação precisa ser uma educação religiosa. Nós já falamos qual que são os benefícios de uma religião dentro de casa aqui. Nós já falamos que Deus se agrada de uma religião dentro de casa e os anjos ficam felizes em poder estar nessa casa. Agora, o problema é que quando nós não temos essa consciência, as nossas práticas dentro do nosso lar, elas são horríveis. Por exemplo, tem filhos que a boca deles só sai palavrão, porque dentro de casa o que acontece é palavrão todo tempo. Né? São crianças que a boca só sabe falar palavrão. Menino, você aprendeu isso onde? Aí os pais, não, aprendeu na rua. Não aprendeu na rua, às vezes dentro da casa, você fala muito, o pai, a mãe, abre a boca para falar palavrão. Então são coisas que através da ignorância no conhecimento da palavra de Deus faz com que aconteça. E muitos casos, irmãos, não é por ignorância, tá? E dizer a vocês que ignorância ela é diferente de arrogância, né? A ignorância é quando você não tem um conhecimento. É uma das definições é quando você não tem conhecimento de algo. Mas o problema é que muitos pais cristãos têm conhecimento, mas mesmo assim continuam ainda trazendo exemplos e práticas que são daninhas para dentro da sua casa. Né? Então, aqui, ó, estes resultados não serão confinados meramente aos vossos filhos, mas alcançarão gerações. Percebeu? Ou seja, não apenas os seus filhos que vão ser prejudicados com esse tipo de, de coisa ruim ou serão abençoados com os ensinamentos certos. Isso pode alcançar gerações. Se você tem ajudado teus filhos com os ensinos bíblicos e religiosos, isso vai alcançar a geração, porque aquele teu filho ele vai ser uma bênção, teu filho vai ser uma bênção. Agora, se você tem colocado, inculcado coisas na cabeça do teu filho, através do teu exemplo principalmente, que não trazem bênçãos, isso também vai alcançar gerações. Vai alcançar gerações. Você está entendendo? Eu vejo aí casos e casos de jovens que fazem atrocidades, barbaridades, e o exemplo deles tem prejudicado, tem causado situações complicadas. Pelo contrário, também eu vejo pessoas que ensinam os filhos nos caminhos corretos e eles têm tido aí exemplos, né? Têm sido exemplos em vários lugares. Então existe essa possibilidade. Quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vai olhar ali o caso de Daniel, isso aí não é um caso para dizer, ó, esse caso aí ele está restrito à história de Daniel. Não, Deus dá para a gente o privilégio de ter filhos assim como foi Daniel no passado. É só a gente também estimular dentro da nossa casa os princípios religiosos, tá certo? E aqui diz assim, ó, assim como um cardo que se permite crescer no campo produz uma colheita segundo a sua espécie, os pecados resultantes de vossa negligência realizarão a ruína de todos que estiverem em sua esfera de influência. É forte, né, irmãos? É muito forte isso daqui. Então, que eu e você possamos entender. Males de intemperança são perpetuados. Olha só o que diz. A vida de dissipação e o uso de vinho corrompem o sangue, inflamam as paixões e produzem enfermidades de toda espécie. Mas os males não terminam aqui. Os pais deixam enfermidades como legado aos seus filhos. Como regra, cada intemperante que gera filhos transmite à descendência suas inclinações e más tendências, outorga-lhes enfermidade de seu sangue corrupto e inflamado. Percebeu? É forte, né, gente? É muito forte. Então, hoje tem muitos filhos, né, nascendo já desde o nascimento, já nascendo com enfermidades que foram ali consequência como é que eu posso dizer? Da má educação, vamos dizer assim, dos pais, de práticas erradas dos pais, de condescendências sensuais, sexuais, do apetite dos pais. Tem pais que bebem muito,
bebem muito. Isso causou prejuízo no sangue dos filhos. Né? Então, assim, não somente na questão física, mas também na questão mental, porque essa criança vai crescendo, vendo os pais daquela forma. Alguns têm uma mente tão boa que eu fico pensando como Deus ele trabalha, de ver pais que estão ali viciados em coisas erradas, mas Deus deu àquele filho uma consciência, uma mente tão boa, que ele consegue se desligar daquilo ali, mas é muito difícil, é muito complicado. O mais provável é que aquele filho tenha a mesma tendência do pai, também de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer coisas absurdas. Por quê? Porque ele tá vendo o pai fazendo aquilo, o pai e a mãe fazendo aquilo ali. O mais provável é que um filho fale muito palavrão, é que o filho tenha práticas de, se o pai for uma pessoa que rouba, né, ou que seja corrupto, é mais provável que o filho faça a mesma coisa. É muito provável que isso aconteça. Tá entendendo? Porque os pais, eles são o espelho para os filhos. Eles são o maior exemplo. Infelizmente, muitos não estão tendo sabedoria no lidar com isso. Licenciosidade, doenças e imbecilidade são transmitidas como uma herança de ais dos pais aos filhos e de geração a geração, e isso traz angústia e sofrimento ao mundo, e não é menos que uma repetição da queda do homem. E, no entanto, com que descuido ou indiferença, homens e mulheres da presente geração se entregam à intemperança no comer e beber, deixando assim como legado às gerações futuras enfermidades, intelecto debilitado, moral poluída. Percebeu? Quando você não dá atenção à questão do apetite, da alimentação, das coisas que você ouve, tudo isso pode trazer prejuízos, doenças, pode ser transmitida aos teus filhos. Eu li uma vez, esse mesmo livro, nós vamos chegar nele, vai dizer que as crianças, desde o ventre, elas entendem se o pai ali estiver fazendo um culto familiar, né, orando a Deus, as crianças entendem. Não sei se a ciência já comprovou isso, mas eu acredito no dom de profecia, eu acredito que isso é verdade. As crianças, desde pequenas, elas já conseguem entender mais ou menos o que está sendo estimulado dentro de casa. Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês. Quando a minha primeira filha nasceu, começou a crescer, eu não era da igreja. Eu não era da igreja. A Bianca, né? Hoje ela tem 15 anos. E eu não era da igreja. E eu estava assim, bem afastado mesmo da igreja. E na minha casa, nós não tínhamos ali o costume de escutar louvores, pelo contrário. As músicas que eram escutadas, porque a gente morava na casa da minha sogra, eram os meus cunhados chegavam ali, colocavam músicas do mundo, né? Colocavam outras coisas. E uma certa vez eu fui para o Maranhão trabalhar e passei ali Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, mais ou menos 1 para 2 meses. 2 meses eu passei lá fora de casa. Quando eu cheguei, a minha filhinha, a Bianca, que tinha 2 para 3 anos, estava cantando uma música que estava famosa na época, uma música do mundo. E eu olhei para aquilo ali, eu ria, porque eu olhava, achava interessante ela cantando aquilo ali, mas no meu coração eu ficava triste, porque eu dizia: olha a educação que eu estou dando para minha filha, olha o que ela está aprendendo, olha o que ela está aprendendo. E a minha filha Agatha aqui, ela tem 2 aninhos, né? Tá aprendendo a falar, tá falando até demais. E ontem eu e minha esposa ficamos surpresos com ela, porque nós colocamos louvores aqui em casa, e aí de repente ela estava cantando um louvor que é muito conhecido, e eu gostei, achei bonito, achei ela engraçada ela cantando, mas quando ela cantou um outro louvor, irmãos, que não era tão conhecido assim, aí eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Eu falei: meu Deus, a Agatha tá cantando esse louvor. Esse louvor não é tão conhecido assim. Ela tá cantando, cantava, e cantava alto mesmo, assim, alto, alto. Eu digo: olha que maravilha. É diferente, é muito diferente. Entendeu? Deus foi tão bom comigo e misericordioso que ele tocou o meu coração quando a minha filha Bianca ainda tinha mais ou menos, ia fazer 3 anos, para que eu voltasse aos caminhos do Senhor e ela pudesse sentir ali a alegria de estar com Deus. Quando ela teve 4 anos, ela me abraçou um dia e falou assim: pai, eu tô com saudade de Jesus. Do nada ela soltou isso, a minha outra filha. E aquilo ali para mim foi uma alegria de saber que dos 3 anos ou 2 anos e meio dela para frente, eu estava buscando a Cristo e a minha filha estava seguindo os caminhos de Jesus. Então, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, porque senão a tendência é que eles peguem e aprendam coisas complicadas, não é verdade? Então, desde pequeno, gente, desde pequenininho, desde o ventre, é importante ensinar coisas boas
aos nossos filhos desde o ventre. Eles aprendem, eles ouvem. É importante. E aqui vai falar algo interessante que muitos não se dão conta. Muitas doenças e imbecilidades. Essa palavra imbecilidade nós não utilizamos nos dias modernos, né? É uma palavra que já ficou meio que antiquada, eu vou dizer assim, mas era muito usada nos tempos que foi escrito esse livro. Imbecilidade são as doenças mentais, tá bom? Crianças que nascem com doenças mentais. E aqui vai dizer que isso é uma herança que os pais deixam aos filhos. Os pais deixam aos filhos. Pastor, e o que que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, que muitas vezes decisões erradas na alimentação, quando você está, a criança está no ventre, isso pode trazer prejuízos para o seu filho. Tá certo? Muitos prejuízos. A escolha errada do parceiro, isso pode trazer prejuízos. Você lembra que no passado ainda tem pessoas que casam com pessoas consanguíneas ali, primos e tudo, as crianças nascem tudo deficiente, algumas, não todas, né? Mas algumas nascem com alguma deficiência, algo assim. Isso pode acontecer, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com a escolha que você faz. Muito cuidado e também com o trato dessa criança quando ela está no ventre, quando ela está no ventre, tá bom? Tem alguns que pegam lá no ventre, bebem, fuma. Acontece coisas absurdas e a criança às vezes nasce com algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença mental, tá certo? Então, assim, pastor, quer dizer que tem a ver com isso? É óbvio que sim, irmãos. É óbvio que sim. Existe um conselho, tá? Eu vou te dizer o conselho aqui para você. Você que ainda desejo de ter filhos, um conselho para você que quer ter filhos, né? Quando você tiver com o bebê no ventre ainda, adote a dieta vegetariana. Isso vai ajudar muito o teu filho. Adote essa dieta. Você não precisa, se você puder adotar para a vida toda, melhor ainda. Mas se você quiser adotar pelo menos no período de gestação, perfeito. Isso vai ajudar muito o teu filho no desenvolvimento dele no ventre e depois, com certeza, no desenvolvimento dele depois de nascer. Aí vai ser uma benção, tá bom? Esse é o conselho que eu te dou. Está também no livro Regime Alimentar, tá bom? Está nesse livro também esse conselho. Aqui diz assim: há uma razão para a dupla compreensão e paciência. Pais e mães podem estudar o próprio caráter nos filhos. Olha só, os pais podem ver o próprio caráter refletido nos filhos. Podem muitas vezes ler humilhantes lições ao verem suas próprias imperfeições reproduzidas nos filhos e nas filhas. Enquanto procuram reprimir e corrigir nos filhos tendências hereditárias para o mal, devem os pais chamar em seu auxílio dupla paciência, perseverança e amor. E você vai ver por quê. Ó. Quando um filho revela maus traços de caráter, herdado dos pais, deverão enfurecer-se por esta reprodução dos seus próprios defeitos? Não, não. Vigiem os pais cuidadosamente a si mesmos, evitando toda grosseria e rudeza. Não venham estes defeitos a serem vistos uma vez mais em seus filhos. Percebeu? Às vezes nós observamos os nossos próprios defeitos, que muitas vezes a gente não vê nossos defeitos, mas nós observamos no caráter dos filhos. Às vezes o filho se levanta em casa de uma forma grossa, brusca, grosseira, impaciente, porque isso ali é o reflexo dos pais. Ele está refletindo aquilo que ele aprendeu dos pais. Irmãos, eu confesso a você, vou dizer uma coisa para vocês aqui, fundo do coração. Aqueles pais que são piedosos, que ensinaram os filhos desde pequeno, buscar o Senhor, servir ao Senhor. Estou falando daqueles que fizeram mesmo direitinho como Deus está pedindo, né? Que não é muito fácil, mas pode. Ensinaram, foram gentis e tudo isso. A gente percebe os filhos que são mais educados. São filhos mais gentis. Existem exceções, existe, se existiu lá no céu, existe aqui na terra também, mas, via de regra, a gente percebe filhos mais educados, que amam mais os pais, que sentem mais prazer de estar com o pai. Agora, aquelas famílias que foram completamente ali bagunçadas, eu vou dizer assim, que não tiveram interesse de ensinar lições práticas aos filhos, que brigavam um na frente do outro, na frente dos filhos, que o palavrão era solto de qualquer jeito. Isso aí, irmão, você vai ver muitos filhos se levantando contra os pais. Quando a mãe vai dar uma repreensão, o filho se levanta, fala forte, fala alto, não respeita. Não é verdade? Eu já vi uma cena que me chamou muita atenção. Foi um pai brigando com uma mãe, brigando mesmo, na frente dos filhos, e a filha que normalmente as filhas são muito apegadas às mães, né? Dizendo, bate mesmo nela, a filha dizia. Falando para o pai bater na mãe. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Então, infelizmente, muito do que nós vemos nos filhos é o nosso reflexo, nosso caráter, que nós estamos vendo nos filhos. Manifestai a mansidão e docilidade de Cristo no trato com os pequenos caprichosos.
Tende sempre em mente que eles receberam sua obstinação como herança do pai e da mãe. Então, tratai com os filhos que herdaram vossos próprios traços de caráter. Devem os pais confiar implicitamente no poder de Cristo para transformar as tendências para o mal que foram transmitidas aos filhos. Tende paciência, irmãos, pais e mães. Não raro vossa negligência do passado tornará difícil a vossa tarefa, mas Deus vos dará força se nele confiardes. Tratai sábia e bondosamente com os vossos filhos. Amém? Amém? Isso aqui é uma esperança para mim e para você. Ele diz: olha, vai ser difícil tratar dos filhos se você teve ali maus traços de caráter e isso foi reproduzido aos seus filhos. É complicado. É muito difícil, vai ser a tua tarefa principal e é muito complicado. Mas acredite que Deus pode transformar, Cristo pode resolver. Deus pode mudar a história dos teus filhos através da negligência que você fez no passado. Ele pode mudar tudo isso se você confiar nele. Tratai bondosamente este assunto, porque Deus estará com você, se assim você permitir que Deus te ajude, tá certo? Então Deus ele é maravilhoso. E como é que eu devo tratar com isso, pastor? Com mansidão, com docilidade, porque tudo aquilo que está acontecendo, aqueles traços de caráter, de alguma forma foi eu o culpado daquilo. Então eu preciso ter paciência agora, confiar no Senhor, porque Deus tem poder para resolver esse caso. Amém ou não amém? Você crê nisso? Eu creio nisso perfeitamente que Deus tem poder para resolver isso. Espero que tenha ficado claro a você o estudo dessa manhã. Eu espero que você tenha olhado para a sua própria vida agora e quando você lembra dos seus filhos e vê algum traço de caráter defeituoso, você pense: opa, isso aí é meu. Então, Deus, me ajuda a resolver este caso. O Senhor pode fazê-lo. E eu tenho certeza que Deus pode fazer isso. Amém? O apelo de hoje, irmãos, é: Senhor Deus, cada dia que seus ensinamentos, cada dia seus ensinamentos têm me feito refletir sobre a minha vida. Se esse for o desejo, pense agora comigo. Ó. Quero pedir, quero poder ensinar meus filhos a ter paciência com os traços de caráter deles, com os traços de caráter deles. Usa-me em meu lar. Que esse seja o meu desejo e o teu desejo. Que os nossos filhos possam aprender de nós agora, depois de transformados, traços de personalidade, de caráter que foram refinados por Cristo. Que mesmo eles, tendo tido exemplos errados da nossa parte, mas que Deus venha restaurar esse caráter, essa personalidade de nossos filhos. Que eles possam olhar para nós hoje e dizer: minha mãe me ensinou errado no passado, mas ela aprendeu agora. Meu pai me ensinou errado no passado, mas ele aprendeu agora. E agora eu quero não mais usar os exemplos do passado, e sim os exemplos de agora em diante. Que esse seja o desejo de nossos filhos, que esse seja o meu desejo, o seu desejo, e que nós tenhamos paciência cada dia mais no Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, teus filhos. Privilégio que tivemos, Pai, de aprender mais uma lição tão preciosa para nós. Pai, infelizmente, decisões erradas nos fizeram, Senhor Deus, ter consequências na vida de nossos filhos. Vermos a personalidade, muitas vezes, dos filhos, ao vermos traços defeituosos, percebemos que eles estão refletindo a nós mesmos. Então, como pais, nos ajuda, Senhor Deus, nos apegar ao Senhor e ajudar os nossos filhos a sair dessa armadilha, dessa teia que muitas vezes estão levando para o buraco. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, cada dia mais, sermos firmes, constantes, inabaláveis diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Oro para que você tenha entendido a mensagem desta manhã. Amém? Amém. Amém. Vamos tirar uma foto. Mostra aí seu rosto, Brasil. Poxa, pastor, essa sua mensagem mexeu muito comigo, viu? Ele faz Amém. muito forte. Viu? Deus abençoe a senhora, vai dar tudo certo. Boa semana, meu pastor. Muito aprendizado mesmo, muito ensinamento, muito bom, pastor. Amém. E aí, Ângelo, tá sentindo tua falta por aqui, seu cara? Dá uma pinte, pode ungido. Vamos lá, gente. Mostra a foto, mostra o rosto. 1, 2, 3 e... Amém, irmã Eva. Esse é o nosso desejo, né? Que essas mensagens possam nos ajudar cada dia mais na educação. Com certeza, pastor. Eu que agradeço essas mensagens, muito
muito gratificante para o meu conhecimento, coisas que eu nem meus pais nunca me ensinaram. O Senhor falou tudo hoje na minha vida. Parece que estava tudo para mim. Muito forte, pastor. Bom dia para o Senhor, que Deus continue lhe usando. Amém. Vamos tirar a segunda foto aqui, gente. Tem muita câmera de ligada. Joel, Maledita, Leila, Valzelis, Daniel, Dione, Fernando, Lenisa, Oséias, Eunildes, Nazaré, Luz, Francisca Chagas, Maria Neide. Liga a câmera aí, Nindilane, se vocês puderem, para ficar bem bonita essa foto, segunda foto aqui. Fabiana tá com a câmera. Eita Deus, tá parecendo a lista de escola, Eu vou pastor. tirar porque tá escuro aqui. Eu não estou muito composto para tirar foto, pastor. Vou te dizer. Vamos lá, então. Olha a Tione. Eita, Glória! Cadê os outros? Vamos lá, gente. Mostra o rostinho aí, fica tão bonito. 2, 3 e... Já. Pronto, já tirei. Ficou legal. Povo de Deus, mais uma manhã. Amanhã. Bom dia, até amanhã, pastor. Abençoe, grande Ronan, filha Maria. Bom dia para todos. Até amanhã, pastor. Parabéns pelo. Opa. Eu estava refletindo que às vezes meu marido briga comigo porque eu não sou mulher de leitura, de pegar os livros de profecia. E agora, com essas mensagens de hoje, como a irmã veio, relatou muito a minha vida também. Então eu vejo quanto meu esposo está certo. Às vezes nós temos os livros de profecia na nossa estante e não tiramos tempo para isso. Verdade. Hoje a razão foi para ele. Hoje ele ganhou o ponto. Falar para ele que ganhou, se eu falar para ele que ganhou. Bom dia, Tiagão. Gostei desse cavanhaque aí. Isso é muito raro. Povo de Deus, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Foi uma alegria. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Até dia para amanhã, todos. pastor. Boa viagem, Parabéns mais irmão uma vez. Roberto. Obrigado. Eu estou